Esse é o canal Notícias do Flamengo. Se inscreva, deixe seu like, é importante para o crescimento do canal. Felipe Luiz mais uma vez deu aula na entrevista coletiva. Vamos acompanhar um pedaço da entrevista dele. Primeiro nível dos jogadores, que são muito bons, depois a concentração, o comprometimento defensivo deles, que é muito, o nível de comprometimento e de estudos deles mesmo, né, com os próprios erros e com os acertos é muito alto. Eles mesmos se cobram, eles mesmos vêm perguntar para mim o que poderia ter feito em tal jogada, como poderia ter solucionado. Então esses debates ajudam muito a fase defensiva, e eu penso que uma equipe que um ataque ganha jogos, mas a defesa ganha campeonatos. Sempre penso isso e dou um valor muito importante para a fase defensiva da equipe. Isso não quer dizer que é a última linha, quer dizer que são os 11, né, que jogam, que são importantes na fase defensiva, e todos têm que participar e tem a sua função também defensivamente. Tá muito alto ainda, não tem como baixar? Alô, alô, tá bom, vamos embora. Alô, 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 tá bom. Pode? Felipe, boa noite. Gabriel Reis, Placar TV e Paparazzo Rubro-Negro. Queria te perguntar sobre o desempenho do Ayrton Lucas. A gente percebeu ele fazendo uma grande partida, não só hoje, já vem melhorando, e eu percebi um detalhe. Ele muito bem na jogada defensiva aérea, né? E era uma pequena deficiência que a gente percebia, que algumas jogadas aconteciam, e a gente percebe algumas coisas que já dá para ver que tem ali bastante do seu trabalho, como, por exemplo, o Pulgar, o De La Cruz, que não podiam tomar cartão amarelo e não tomaram cartão amarelo. E uma partida também, gostaria que você falasse sobre essa partida que o Pulgar fez hoje, né? Acho que o time inteiro foi muito bem, mas a partida do Pulgar foi impressionante. Bom, a partida do Ayrton, mais uma vez, foi muito, muito completa, muito boa, muito sólida. Esse ponto que você citou sobre a fase da defesa da área é uma coisa que ele mesmo se cobrava, porque a torcida, não, senão todo mundo meio que pegava no pé dele, mas muito, eu falei para ele, né, ele tem que ter as ideias claras dentro da área, quem que são as prioridades para ele defender, não dá para defender tudo, o lateral sempre fica sobrecarregado, e ele gosta de treinar, perguntar e melhorar. Então nesse ponto aí, mérito é dele. E segundo, existem jogadores que crescem com determinados tipos de estruturas diferentes, né? A gente olha para o Ayrton, ele teve uma fase incrível aqui com o Vitor Pereira, na qual com o corredor aberto, mas eu acredito que para recuperar a melhor versão dele fosse juntar e diminuir as relações e fazer ele ter mais linhas de passe para poder simplificar um pouco o jogo dele, e ele veio se sentindo melhor. Mas assim, o jogo que ele fez contra o Vasco foi top, foi contra a LDU, foi muito, muito, muito bom, realmente. Contra a LDU, na fase defensiva, foi um jogo assim que fazia muito tempo que eu não vi ele fazer, e é um jogador que recupera a confiança, recupera a hierarquia que ele tem dentro do grupo, dentro desse elenco, e não podemos esquecer que é um jogador de seleção. Mais uma lição para todos, nós, vocês e torcida, de que um jogador ele não desaprende, né, de jogar, né? Ele só precisa de tempo, carinho, e ele vai recuperar a melhor versão em tempos, né? Ele, o Wesley, todos eles demonstraram isso para nós, então fica a lição aí. E o Eric mais uma vez, um jogo extraordinário. O Eric é fora de série, jogador fora de série. Felipe, boa noite. E Mauro Santana, do canal Mauro Santana, e até sobre essa questão que o jogador não desaprende, né? Tivemos mais uma vez a presença do Pedro, dessa vez como titular pela primeira vez, depois desse longo período de recuperação. Queria que você falasse a respeito desse processo que culminou com a primeira partida dele como titular, como é que você tomou essa decisão, né? E, lógico, o impacto dele, que já está brigando pela artilharia do Campeonato Brasileiro em tão pouco tempo que ele retorna, depois de um longo período de inatividade, quando se esperava ter mais dificuldade dele para tentar encontrar ritmo, né? A calibrar a pontaria, mas parece que passou 7 meses, né? Desse intervalo que ele volta a jogar futebol. Realmente, me parece que ele tenha ficado fora, né? Isso com a bola, né? Com a questão fina com a bola, ele tá incrível, e a gente via isso nos treinamentos, né? Os próprios médicos tinham que frear ele, porque ele estava vindo muito bem nessa recuperação, mas existem prazos, e era importante ele cumprir esses prazos. E agora nós temos que continuar com essa sequência de minutos para ele,
É um jogador muito determinante, muito diferente nas áreas, na área. Ele faz a diferença, um cara que é decisivo e eu acredito que venha a potencializar ainda mais o nosso ataque. Tem o mesmo conteúdo que os outros jogadores em vídeo, porém no campo menos. Então existem alguns movimentos ainda que nós temos que fazer, automatizar mais para ele e para que a equipe possa entender a forma de jogar que ele tem. E eu não tenho dúvida que ele vai elevar mais ainda o nível do nosso ataque, que está muito forte. Então fico muito feliz pela partida dele e agora vamos recuperar mais essa parte física. Ele mesmo sabe que fisicamente não está a 100%, mas conseguiu ser titular hoje, conseguiu fazer um jogo muito bom, muito bom e vamos esperar que ele siga nessa evolução aí, porque é um jogador de Copa do Mundo, né? Todo mundo sabe.